Boa tarde, turma. Estou de volta para dar continuidade sobre o nosso estudo. Nós estávamos falando de desvio médio, não foi isso? Desvio médio, como é que vai acontecer? Você vai subtrair cada termo do conjunto pela média aritmética. Então, foi dado o exemplo aqui, né? Da quantidade de carros vendidos durante uma semana. Calculamos a média da semana, né? Aqui, ó. Como é que se calcula a média? Soma todos os elementos e divide pelo número de elementos. Como nós temos 7 eventos, no caso, né? Que foi a venda dos carros durante a semana, 7 dias. Cada dia teve a quantidade de carros vendidos. Encontramos aqui o 147 durante a semana, dividido por 7, deu 21. Tá? Esse é o X médio, ou média aritmética. Para calcular o desvio médio, nós vamos subtrair cada termo do conjunto pela média aritmética. Então, ficou 26 menos 21 dá 5, 12 menos 21 dá menos 9, 18 menos 21 dá menos 3, 16 menos 21 dá menos 5, tá? 17 menos 21, 33 menos 21 dá 12, 17 menos 21 dá menos 4, 25 menos 21, 4. Se você somar esses elementos aqui, ó, vai dar 0. E aí, professor? Não, tudo tem jeito, né? Só não tem jeito para a morte. Então, a fim de não ser afetado por essa propriedade, o desvio médio é dado pela média dos valores absolutos dos desvios. O que é esse valor absoluto? É você modular cada termo desse. O que é modular, professor? É colocar esses termos entre duas barras verticais, paralelas, né? E aí nós temos um sinal de matemática chamado módulo. E quando você modula o termo, mesmo que ele seja negativo, ele se torna positivo. Então, é uma maneira, na matemática, de tornar esse valor absoluto, ou seja, positivo. Então, fica 5 mais 9, pessoal, mas tem menos, só que o módulo torna ele mais. Então, fica 5 mais 9 dá 14, mais 3, 17, mais 5, 22, mais 12, 34, né? Mais 8, 42. 42 dividido por 7. 42 dividido por 7 dá 6. Então, o desvio médio desse somatório é 6. É como se ele vendesse 6 por dia, né? Portanto, o desvio médio foi 6 veículos vendidos. Tá ok? Isso desvio médio. Agora, a definiçãozinha desse desvio médio tá aqui, ó. Desvio médio é o somatório do módulo de cada elemento dividido pela média. Esse x barra significa média, média aritmética. Então, aqui nós temos x1 menos x barra, que é o médio, x2 menos x barra, x3 menos x barra, mais aí aqui está cheio de pontinho. Significa que nós vamos até xn, que a gente não sabe quanto é, né? Lá nós tivemos 7, aqui pode ter, sei lá, não sei quantos, dividido por n. Esse n lá no cálculo foi 7. Então, aqui nós temos um símbolo de somatório do módulo de xi. Esse xi é qualquer número, né? Tá ok? Menos o x barra, que é a média aritmética. Então, essa fórmula aqui se reduz a essa, ó. Somatório do módulo de xi, esse i você vai substituir por 1, 2, 3, até quantos elementos tiver. Subtraído da média aritmética,
dividido pelo número de elementos do conjunto. Então, isso é a formulazinha para se calcular o desvio médio. Então, o desvio médio de um conjunto de n valores é dado pela média aritmética dos valores absoluto. Quando fala em valores absolutos, você modula. O que é modular? É um sinal matemático com duas barrinhas paralelas verticais, que significa módulo. Você torna esse termo que é negativo em positivo. Tá ok? Então, vimos aí desvio médio. Agora nós vamos falar da variância. O que é a variância? É uma outra maneira de dispersão. Muito utilizado é a variância. Então, a variância é outro modelo de dispersão. A variância de um conjunto de n valores é dado pela média aritmética dos quadrados dos desvios de cada valor em relação à média. Então, observe que aqui, ó, no desvio médio, está só a diferença do módulo. Aqui está a diferença sem o módulo elevado ao quadrado. Então, você pega, se você fizer o desvio médio, você já usa para cá só os valores, ó. x1, que é o primeiro termo, menos a média, ao quadrado. x2 menos x barra ao quadrado, mais x3 menos x barra ao quadrado. Mais, aqui está entre pontinhos, ó. xn, que é o último termo que a gente não sabe quanto é. Pode ser 6 números, 7 números, 10. Então, ficou assim, ó. Somatório de i, que vai de 1 a n, que eu não sei quanto é o n, do quadrado da diferença de cada elemento pela média aritmética, dividido por n. Dividido por n. Então, aqui essa fórmula aqui, ó, ela está simplificando essa aqui. Então, aqui é x1 menos x barra ao quadrado, somatório, que varia de 1, i igual a 1, até n. O i não pode ser 0, tá ok? O i tem que partir de 1. Então, aí nós temos o quê? A fórmula para calcular a variância. E a variância, se você calcular o desvio médio, já pode pegar os resultados e elevar ao quadrado, ó, e dividir por n, tá ok? Você já ganha tempo. Nós vamos ver aqui com o decorrer do exercício. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó, para calcular a variância. dm, desvio médio, v de variância. Então, diz aqui, ó, um exemplo. Após as 5 primeiras rodadas de um campeonato de basquete, os 2 principais cestinhas, jogadores que mais pontuaram, obtiveram médias iguais de pontos por partida. Observe a seguir a pontuação que cada jogador obteve por partida. Então, esses valores foram colocados num gráfico. Tá ok? Então, já começa esses dados com a estatística. Os dados apresentados no gráfico são fictícios, ou seja, pegaram valores aí, ó. Pontuação dos 2 principais cestinhas do campeonato de basquete em 2016. O eixo Y vai se referir à pontuação, quantos pontos fizeram, e no eixo X, cada partida, primeira partida, segunda partida, terceira partida, quarta partida e quinta partida. Essa cor mais para o lado avermelhado é do jogador A. E o menos amarelo é do jogador B. Esse gráfico, gente, está no livro de vocês. Exatamente desse jeito. Talvez as cores mudaram um pouco, mas estão muito parecidas. Tá ok? Pode observar no gráfico, lá no livro, está exatamente desse jeito. Eu tive o trabalho de fazer esse gráfico aqui manualmente. Então, ó, se você observar aqui nessa primeira partida, ó, o jogador A, olha aqui, ó, você vê bem aqui, fez 8 pontos. O jogador B fez 12.
Na segunda partida, aliás, o jogador B fez 10 pontos. Na segunda partida, o jogador A fez quanto? 12 pontos. E o jogador B fez, aqui não está exatamente no número, mas está no meio, entre 8 e 10. Observe que está indo de 2 em 2, ó. Então aqui dá 9. Ó. Na terceira partida, o jogador A fez 9 pontos também, e o jogador B fez 11 pontos. Na quarta partida, o jogador A fez 17 pontos e o jogador B fez apenas 10. Na quinta, o jogador A fez só 5 pontos e o jogador fez 11 pontos. Se você pegar a média deles aqui, vai dar a mesma média, mas aí nós vamos ver a variância, tá ok? E nós vamos perceber que dá diferença de um para o outro. Então, calculando aqui, ó, jogador A. Quem é o jogador A? É o que está no mais avermelhado. Então, tem 8, com 12, com 9, não, 12, com 9, com 17 e com 5. Somando tudo, nós temos uma média de 10,2, tá ok? O jogador B é o mais alaranjado. Tem 10, tem 8, tem 9, ó, tem 11, tem 10 e tem 11. Somando tudo, também dá 10,2. Então, a média dos dois foram iguais. Professor, e aí? Todos os dois tiveram o mesmo rendimento. Sim, tiveram o mesmo rendimento. Porém, em partidas diferentes. Um foi mais, outro menos. Podemos utilizar a variância para verificar qual dos jogadores obteve maior regularidade na pontuação por partida. Como é que se calcula a variância? É o somatório da diferença ao quadrado dividido por n. Então, x1 menos x barra, que é a média. A média nós já encontramos, 10,2. Primeiro, ele fez 8. Isso aqui é o jogador A. Ó. Você pode olhar lá no gráfico. 8 menos 10,2. 12 menos 10,2. 10,9 menos 10,2. 17 menos 10,2. E 5 menos 10,2. Observe que na quinta partida, o jogador caiu muito de rendimento. Ó. Fez apenas 5 pontos. Calculamos assim quem? Apenas a diferença entre os termos, porque nós precisamos para calcular a variância. Agora nós vamos elevar ao quadrado. Ó. Nós fizemos aqui por parte. Ó. Eu poderia ter feito direto na fórmula, mas o próprio autor resolveu fazer por parte. Então ficou, olha quem é o primeiro valor da diferença. Ó. Menos 2,2. Depois 1,8. Depois 1,2. Depois 6,8. Depois 5,2, tudo ao quadrado. Fazendo esse cálculo aqui, ó, menos 2,2 ao quadrado dá 4,84. 1,8 ao quadrado dá 3,24. Menos 1,2 ao quadrado dá 1,44. 6,8 ao quadrado dá 46,24. E menos 5,2 elevado ao quadrado dá 27,04 dividido por 5. Somando esses termos, ó, nós encontramos 82,8 dividido por 5, a variância é 16,56. A variância do jogador A. A variância do jogador A. Então, deu uma variância alta. Agora, vamos ver o B. O B é a mesma coisa, né? Calcula a diferença entre cada elemento e a média. Ó, 10 menos 10,2. 9 menos 10,2, aqui é do jogador B, 11 menos 10,2, 10 menos 10,2,
11 menos 10,2, está aqui os resultados. Pegamos esses valores e elevamos ao quadrado, tá ok? Para encontrar tudo parecido com lá o que se fez jogador A. Então é só repeteco, ó. Aí nós temos, ó. Temos valor da variância de B, ó. Menos 2 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais 0,8 ao quadrado, mais 0,2 ao quadrado, mais 0,8 ao quadrado. O resultado aqui, ó, menos 0,2 ao quadrado dá 0,04. Menos 1,2 ao quadrado dá 1,44. 0,8 ao quadrado dá 0,64. 0,2 ao quadrado dá 0,04. 0,8 ao quadrado dá 0,64. Dividido por 5, nós temos que a variância do jogador B é 0,56. Lá no jogador A variância foi 16, uns quebrados. Então, vamos finalizar essa análise. Note que a variância de pontos por partida do jogador A deu 16,56. É maior do que a do jogador B, 0,56. Portanto, o jogador B foi mais regular que o jogador A. Então, o que acontece aqui? Ó? Na variância, quanto menor o resultado obtido, maior a eficiência. Vamos dar um exemplo entre nós mesmos. Vamos imaginar que você foi estudar a mesma leitura que eu devo estudar. Eu estudei 2 vezes e entendi tudo. Você, por estar mais disperso, estudou 10 vezes para ter o mesmo rendimento. Quem se deu melhor? Quem estudou 2 vezes ou quem estudou 10? Quem estudou 2 vezes. Significa que a variância de quem estudou 2 vezes foi bem menor. E quanto menor, melhor. Aqui, no caso da variância, cuidado para não fazer confusão. Quanto maior o valor da variância, pior o rendimento. Quanto menor a variância, melhor o rendimento. Tá ok, gente? Então, nós vamos finalizar por aqui, tá bom? Vimos assim o desvio médio e a variância. Depois, na próxima aula, nós vamos ver o desvio padrão, tá ok? Muito obrigado, fique com Deus. Eu vou mandar uma atividade essa semana para vocês, tá ok? Até a próxima.